Neste momento, é com prazer que convidamos o representante da Apex Brasil, Gabriel Isaacson, para falar sobre os caminhos para o mercado externo e como isso pode impactar o setor da erva mate. Boa tarde a todas e a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui em nome da Apex Brasil hoje para dar uma palavrinha para vocês sobre comércio internacional. Com muita humildade também, porque entendo muito pouco de erva mate, eu só sei tomar. Desde meus 3 ou 4 anos de idade eu tomo mate. Assim que eu obtive licença em casa para operar o fogão, o meu pai me colocou no serviço de sempre fazer o mate dele. Né? Então, sou mateador, mas estou hoje tendo uma aula aqui e uma alegria muito grande estar podendo falar com esse setor que é tão representativo do sul do nosso país. Eu quero comentar um pouco sobre a Apex Brasil, vou falar quem somos, o que fazemos e por que estamos à disposição do setor ervateiro. E provocá-los um pouco, aproveitando aí a fala do secretário Santin, se não me engano, hoje, no começo da manhã, que nos trouxe um exemplo aqui, aonde ele comentou sobre a erva mate produzida aqui no estado do Paraná, eventualmente comprada por uma indústria do Rio Grande do Sul e eventualmente vendida para o Uruguai por um valor muito mais substancial do que aquele atingido aqui no local. Né? Então, um pouco da minha fala aqui vai no sentido de nós nos apoderarmos, ou ao menos começarmos a tentar nos apoderar desse processo e não mais apenas eventualmente sermos comprados por um estrangeiro, mas que nós possamos nos vender, para que nós possamos trabalhar o comércio internacional com proatividade. Então, meu nome é Gabriel Isaacson, e eu quero tentar operar o passador de slides. E eu estou aqui hoje, eu não sei se eu fico em frente aqui, eu fico hoje representando a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. E quem é a Apex? A Apex é uma agência federal, está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e que tem uma história aí de cerca de 25 anos de apoio às exportações de produtos e serviços brasileiros. Uma agência que foi criada, que teve na sua origem como uma gerência do SEBRAE, em 98, e a partir de 2003, por força de lei, criada como agência independente. Eu gosto de colocar assim um quadro bem prolixo sobre qual é a nossa missão e depois passar rapidinho, antes de todo mundo ler, porque o que interessa em toda a palavra que está ali são 3 coisas, são 3 serviços que a Apex faz, basicamente. Apoio às exportações de produtos e serviços brasileiros, apoio à internacionalização, ou como nós conceituamos, a expansão internacional, que não é apenas vender para fora, mas tornar-se uma multinacional a partir do Brasil. Então, trazendo para o setor aqui, talvez seja quando uma indústria ervateira brasileira abra uma planta no Paraguai, ou na Argentina, enfim. E a atração de investimentos estrangeiros para o nosso país, adensando, logicamente, as nossas cadeias produtivas, gerando impostos, empregos, mas entendo que não seja o foco da nossa fala hoje aqui, a gente vai se concentrar mais naquela primeira parte, que são as exportações. Então, para que vocês entendam um pouquinho da representatividade da Apex Brasil, desde 98, aí viemos construindo uma rede com vários escritórios regionais, escritórios internacionais. Eu vou passar no próximo slide aqui um pouco mais da nossa estrutura, mas gostaria de ressaltar nesse ponto que a Apex Brasil tem uma extensa rede de parceiros, e é isso que nós viemos tentar ampliar e fortalecer aqui hoje. Acreditamos piamente no trabalho em rede, no trabalho em parceria para fomentar os negócios internacionais. É muito mais fácil chegar lá em conjunto do que sozinho.
Essa é a Apex Brasil no mundo, no Brasil e no mundo hoje. A agência está localizada em Brasília, né, onde está o grosso do nosso corpo técnico. A Apex Brasil tem cerca de 350, 380, não saberia dizer com certeza, funcionários em Brasília. Tá? Temos aí escritórios ao redor do mundo. Tá? Então, na América do Norte, temos um escritório em Miami, temos um escritório em São Francisco. Na América do Sul, em Bogotá. Temos na Europa, em Bruxelas. Temos no Oriente Médio, em Dubai. Pequim, Xangai, na China. Jerusalém, enfim, tem uma boa representatividade aí. E hoje a Apex Brasil conta com escritórios nas 5 regiões do Brasil. E eu tenho a sorte, então, agora comentando um pouquinho sobre a minha função, de estar representando a agência para a região sul do Brasil. Eu entrei na Apex em 2013, trabalhei na Apex como gestor e gerente de projetos setoriais, então trabalhei como técnico de projetos de exportação, depois coordenei uma área de indústria e serviços, que tinha alguns técnicos na equipe, e isso foi até 2020, final de 2020, eu consegui fazer um movimento migratório de volta para o sul do Brasil, e hoje estou baseado no escritório da Apex para o sul, que fica em Porto Alegre. Então, sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, essa é a nossa estrutura hoje. E aí, trazendo para vocês um pouco de números sobre o que relatam os clientes da Apex. Né? E aqui vai uma primeira parte dessa provocação sobre a importância da gente pensar em vender lá fora. 70% mais ou menos exportaram dos clientes da Apex Brasil no último ano, tá? Perdão. Isso aí são dados de 2022. 70% exportaram para novos destinos. 60% novos produtos. 65% dos clientes da Apex relataram aumento das exportações. Logicamente que isso tudo não é culpa da Apex. Isso aqui é mérito das empresas. Isso aqui é mérito de cada empresa que utilizou o apoio e foi lá fora. Mas a gente gosta de pensar que tem um pouquinho do nosso dedo aqui nesse trabalho. Tá? E é importante pensar um pouco no porquê exportar, por que vender lá para fora. E muitas vezes a gente se pega no exemplo que foi dado mais cedo, e o que foi dito? Um preço muito mais alto. Sim, um preço muito mais alto no produto exportado, talvez seja a principal razão. Mas você também vai ter uma diluição do risco Brasil, quando você eventualmente tem um momento mais difícil, aqui um momento de turbulência econômica, você tem um cliente que te paga em dólar e não tem nada a ver com isso. Você tem receita em moeda internacional que vai ajudar com os teus insumos, que muitas vezes podem ser em dólar, e você eventualmente vai ganhar competitividade aqui dentro do Brasil. Porque aquela empresa aqui no Brasil, que é tida como a empresa exportadora, a empresa que já vende para o mundo inteiro, ela é mais bem vista aqui dentro também. Então, o ganho de competitividade não acontece só na dimensão do preço. Na nossa visão, são inúmeras as vantagens de tentar envidar esforços aí nas vendas internacionais. Tá? Aqui, só mais alguns resultados da Apex. Essa apresentação não é uma apresentação exclusiva para o setor de erva mate, logicamente é uma apresentação institucional, então eu trago aqui números gerais. Né? Hoje em dia, a Apex Brasil, talvez seja interessante mostrar ali o tamanho do nosso trabalho, que é mais ou menos aí 14 mil empresas apoiadas num ano. Então, a Apex Brasil consegue chegar a apoiar quase 40% da pauta exportadora brasileira, né? e com uma rede aí de mais de 100 entidades privadas como parceiras na consecução desses projetos. Importante ressaltar que a Apex ela não faz diferença com relação ao porte da empresa para as empresas que apoiam. Então, independente do porte, seja ela micro, pequena empresa, a agência ela fornece o apoio e a gente utiliza para dar
para adequar o nosso portfólio de programas às empresas, um conceito que é o de maturidade exportadora. Então, nós utilizamos uma escala aí que vai desde empresa não exportadora, aquela empresa que nunca mandou o produto para fora do Brasil, até a iniciante, como talvez seja o caso de alguma empresa que é comprada, ocasionalmente, por uma força de mercado, vem uma empresa argentina e compra uma erva mate brasileira, aquela empresa ela foi comprada, ela não se vendeu. Eventualmente, a empresa que começa a se estruturar, colocar isso no seu planejamento, ela passa a ter isso de uma maneira mais constante, passa a ser uma exportadora intermediária, até uma exportadora madura, que é aquela que já exporta regularmente, e algumas delas dão aquele passo para se tornarem internacionalizadas, ou seja, multinacionais, a partir do nosso país. Então, a Apex ela busca ter programas, tanto para não exportadora, quanto para internacionalizado, e um pouco é isso que eu quero passar para vocês aqui nessa apresentação. Tá? Agora eu tenho aqui um slide bastante prolixo, nem tentem ler tudo, porque eu vou passar por cada um desses pilares aqui. Vou buscar ser rápido também, em respeito ao tempo de todos vocês, tá? Mas esses são os 6 pilares de trabalho que nós buscamos desenvolver nos nossos apoios. E aí nós cruzamos, logicamente, esses pilares de trabalho com a maturidade exportadora de cada empresa ou setor, e a partir disso vão surgindo os programas diferentes que eu vou passar aqui. Tá? Mas, quanto aos 6 pilares, então, eu vou me ater mais, logicamente, àqueles que são mais importantes aqui. O primeiro deles é a inteligência de mercado, muito do que a Daniela apresentou hoje mais cedo aqui, né? Conhecer os dados do mercado, a gente trabalha muito com a inteligência também, mas de mercado externo. Né? Com saber quem são os nossos compradores, quem são os nossos concorrentes, quais mercados estão mais abertos, quais estão mais fechados, aonde a gente vai investir melhor os nossos esforços para acessar o mercado, e muito disso para que não haja desperdício de esforços. Tá? Um outro pilar importante, que eu quero comentar com vocês com mais calma, logo em seguida, é o de qualificação para negócios internacionais. Tá? Para que a empresa dê aquele salto de não exportadora para exportadora iniciante, é muito importante que ela se qualifique. Tá? A exportação não deve ser um processo aleatório, não deve ser um processo que acontece sem planejamento, porque isso muitas vezes vai gerar frustração. A empresa vai tentar, não vai conseguir, vai dar na trave com alguma questão de documentação, alguma questão tributária, enfim, quaisquer que sejam as questões, vai se frustrar e vai dizer, exportação não é para mim. E aí vai se voltar só para o mercado interno. Então é importante planejar e se qualificar para poder exportar, e a Apex trabalha com qualificação para empresas que queiram exportar. Aí o terceiro pilar, que eu acho que são esses 3 os mais importantes para a fala de hoje, é o pilar de promoção de negócios. Tá? E promoção de negócios é quando a Apex promove, de alguma forma, o encontro. Obrigado. Está secando a garganta. É quando a Apex promove o encontro entre a empresa brasileira e um potencial cliente lá fora. Né? E eu vou trazer alguns exemplos para vocês do que a gente pode estar oferecendo para as empresas que possam estar abordando aí a promoção de negócios internacionais. Logicamente que aqui aquelas empresas que já passaram aí por um processo de qualificação anterior. Né? Vou passar mais rapidamente sobre a questão de expansão internacional, sobre a questão de atração de investimentos estrangeiros. E quero comentar mais uma vez aqui com um pouquinho mais de detalhe o 6º pilar que nós trabalhamos, que é a imagem. E isso tem muito a ver com o que foi falado aqui a respeito de segurança alimentar, de certificação, de turismo, de indicação geográfica. É a percepção do estrangeiro sobre os nossos produtos, tá? Sobre os nossos serviços. Mas o que o estrangeiro enxerga quando ele vê, quando ele toma, quando ele prova, enfim, como ele percebe a erva mate brasileira, por exemplo. Tá?
Então, trabalhar na percepção, melhorar e potencializar esses atributos aí para que a gente possa expressar na plenitude os aspectos positivos, é um trabalho também que nós fazemos. E aí, só para continuar os exemplos que foram dados na palestra anterior, a Apex já desenvolve, por exemplo, um trabalho com o setor de cafés especiais, né? Então, a gente tem o Brazilian Specialty Coffees, a gente tem um trabalho com os vinhos, ou seja, a gente tem ali o Wines from Brazil, a gente tem um trabalho com o arroz brasileiro, com a carne brasileira e o mate. Bom, vou comentar rapidinho aqui sobre essas ferramentas. Eu acho que não é o intuito aqui dar uma aula, é só provocar vocês mesmo, dizer que isso aqui está à disposição para que vocês nos busquem. E eu já aproveito nesse momento, assim, no meio da palestra, para reiterar a disposição do nosso escritório Sul. Tá? O nosso e-mail é sul@apexbrasil.com.br. Manda um e-mail, nos procura e a gente vai ter o maior prazer do mundo em dar detalhamento aí sobre qualquer um desses programas. Mas falando então de inteligência de mercado, hoje em dia no nosso website vocês podem ver e acessar muito estudo de mercado e algumas ferramentas que vocês tendo os SHs e NCMs, que são, talvez não sejam todos aqui que saibam, o que é SH, quer dizer Sistema Harmonizado, e NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. São numerações, e eu não sei o da erva mate de cor, mas são numerações que dizem qual é o produto que está sendo comercializado internacionalmente. Você tendo esses números, você consegue um sistema de inteligência no site da Apex, ver quais são os mercados compradores, quais são os mercados vendedores, quem são os concorrentes, tudo isso é gratuito, tá, pessoal? Além disso, alguns estudos de mercado, mapas de investimentos, questões, setores que são regulados, muitas vezes questões de acesso a mercado, regulação fitossanitária, isso aí está tudo à disposição. É um material conduzido aí, produzido pela nossa gerência de inteligência de mercados, que tem aí cerca de 30, 35 pessoas lá em Brasília produzindo inteligência. Tá? Isso aí tudo está disponível no site, informes, alertas de mercado. Basta você se cadastrar no website da Apex que você começa a receber esse tipo de material. Aí eu queria convidar vocês a conhecerem um pouco mais o trabalho de qualificação que a Apex Brasil realiza. Tá? Partindo para aquele segundo pilar aqui, eu já comentei da importância aí da questão do planejamento e da qualificação, e hoje em dia a Apex tem um programa, hoje em dia, e é um dos mais tradicionais programas aí da Apex, chamado PIEX. Tá? Essa sigla vem de Programa de Extensão Industrial Exportadora, que era a sigla antiga, hoje se chama de Programa de Qualificação para Exportação. Simplificou, mas manteve a sigla. E o que é esse programa? Esse programa ele passa aí por 26 ou 28 módulos, através de um consultor, que vão qualificar a empresa, vão dar para a empresa o conhecimento aí a respeito dos modais de transporte internacionais, da formação de preço, da rotulagem internacional, de técnicas de negociação internacional, enfim. É um pouco um banho de loja aí, e que vai identificar na empresa talvez alguns gargalos aí que necessitem ser trabalhados. Esse programa é absolutamente gratuito também. Tá? Aqui no estado do Paraná nós temos 5 núcleos que realizam o PIEX. Eu acho que o núcleo mais próximo de vocês talvez seja Curitiba. Nós temos um núcleo em Cascavel, um em Curitiba, que atendem. Talvez o de Curitiba esteja mais próximo, mas basta nos procurar no escritório também que a gente faz essa distribuição aí, como for o caso. E nós temos aqui algumas empresas que fizeram já o PIEX da Apex. Fico feliz dessas empresas estarem aqui participando e queiram dar o próximo passo aí, as convido a darem o próximo passo conosco. Esse é um programa que está presente aí em todos os estados brasileiros, tá? A porcentagem de micro e pequenas empresas é de 75%, mais ou menos. Então, só corroborando o fato aqui de que exportação não é só para empresa grande. Tá? A exportação está aí para todo mundo.
que se prepare, logicamente. Tá? Aí tem outras ações de qualificação diversas, por exemplo, curso de marketing internacional, design export, enfim, vai chegar um determinado momento que você vai querer trabalhar a embalagem da sua erva mate para determinado mercado internacional. Aí você vai fazer o design export. Mas isso é um passo que está um pouquinho mais na frente. A qualificação é engraçado. Quando a gente fala qualificação, num primeiro momento parece que só a empresa não exportadora precisa se qualificar. Não é verdade. A empresa intermediária, a empresa madura, ela também precisa de qualificação, só que é outra qualificação. Com relação à promoção de negócios internacionais, que foi outro aspecto que eu comentei, ela é basicamente a forma que a Apex Brasil apoia o encontro, né? Eu comentei de uma maneira aberta que é colocar o cliente na frente da empresa brasileira. E como é que isso acontece? Aqui tem alguns exemplos. Então, presença em feiras internacionais. Tivemos aí, recentemente, uma empresa grande do setor ervateiro, na Gul Food, em Dubai, apoiada pela Apex Brasil. Eu não vou citar o nome da empresa, mas estava lá, em Dubai, no Oriente Médio, negociando erva mate. Tá? Temos aqui projetos compradores, que é quando nós trazemos os gringos até aqui, para que eles conheçam as nossas empresas e aqui negociem. Temos rodadas de negócio. Tá? Então, são alternativas diversas que estão disponíveis aí para as empresas e que, novamente, nós podemos detalhar na medida em que forem sendo necessário. E aqui, para finalizar essa parte de promoção, eu reforço a provocação que eu fiz com relação ao apoio setorial. Né? Nós temos aí diversos setores apoiados. Tá? Hoje a Apex são 16 do agronegócio e 27 de indústria e serviços, projetos setoriais, como é o setor vitivinícola, como é o setor do café, como é o setor da carne, como é o setor do arroz. Hoje nós estamos começando um trabalho também com feijões e pulses. Temos um trabalho com cachaças, temos um trabalho com balas e confeitos, enfim, eu não vou me lembrar de todos aqui, mas são diversos setores aí de alimentos e bebidas que têm, nessa ferramenta de projeto setorial, um apoio estruturado. Tá? E a cadeia da erva mate pode chegar lá. Tá? Eu acho que é um projeto setorial da Apex demanda uma articulação do setor privado, tá? Para que, de uma maneira muito uníssona e através de representantes legítimos do setor privado, façam aí um convênio com a Apex Brasil e juntos nós possamos desenvolver um projeto. E como é que se dá um projeto desses? Esse projeto se dá através de uma cooperação técnica e financeira. Então, havendo um projeto da Apex com um determinado setor, tá, vai se fazer um plano. O que será realizado por aquele setor nos próximos 2 anos? Faremos uma rodada de negócios para compradores internacionais aqui em União da Vitória. Faremos uma participação numa feira internacional de alimentos e bebidas em Nova York, New York Fancy Food, por exemplo. E aí vai colocar ali tudo que vai ser feito. A Apex vai fazer um convênio com o setor, né, e os dois vão dividir essa conta. Tá? É feito um aporte aí de partida, o setor tem uma contrapartida financeira e juntos eles executam esse programa de promoção comercial internacional. Logicamente que é um processo mais complexo, que demanda planejamento, mas a gente está à disposição para apoiar nessa articulação. Para vocês terem ideia, tá, são dados do ano passado aí também, mas 4.291 empresas participaram dos projetos setoriais da Apex Brasil. E eu estou falando de empresa de calçado, empresa de peça de avião, empresa de café, empresa de vinho. A gente está falando de todo um universo aí de empresas brasileiras e que, com a devida articulação aí, com
com o devido trabalho, eu não vejo por que nós não poderíamos conseguir realizar num setor que tem um potencial bárbaro como é o da erva mate. E aí eu já me encaminho para a parte final da minha fala e depois nós podemos ficar conversando, só apontando aqui para vocês um pouco das ações que nós fizemos aí ao redor do mundo, enfim, mas estão pequenos slides, acho que serão compartilhados depois com esses dados. Né? Basicamente, a Apex está em todos os continentes, pessoal. Temos muitas ferramentas para desenvolvimento de negócios digitais, e isso veio muito no pós-pandemia. Eu vou destacar uma aqui, que é o Matchmaking sob demanda, que esse é um programa diferente do PayEx, que é para empresa não exportadora, esse aqui é para empresa exportadora, empresa madura, que precisa potencializar o negócio. Como é que funciona esse programa? A Apex contrata agentes comerciais no exterior, agentes comerciais na América do Sul, na Europa, no Oriente Médio, e esses agentes comerciais de posse do material da empresa, que já é uma empresa madura, que tem website em inglês, que tem certificações, que tem tudo mais, esses agentes comerciais, com esse material em mãos, ficam buscando reuniões para essas empresas. Tá? Esse aqui é um programa que ele não é totalmente 0800 como o PayEx, mas ele é bastante subsidiado. E aí, como nós falamos aí na questão de expansão internacional, não é algo que nós vamos explorar aqui nessa apresentação, mas a Apex tem um atendimento customizado aí para aquelas empresas que queiram dar esse salto e tornarem-se multinacionais a partir do Brasil. Tá? Existe um olhar todo especial aí a respeito de startups também, empresas de tecnologia, onde a Apex vê muito potencial para atração de capital estrangeiro para o nosso país. Então, esse aí é um potencial importante. Setores prioritários para atração de desenvolvimento, de investimento estrangeiro. Então, hoje em dia, a Apex trabalha aí a questão de infraestrutura, de alimentos e bebidas, enfim. Mas, basicamente, sobre a exportação era isso. Tá? Tem uma questão de imagem muito importante, que nós trabalhamos aqui como um pilar separado, mas que é contemplado dentro dos projetos setoriais. Né? Então, com relação ao... Eu vou fazer o paralelo com o vinho, para manter dentro do exemplo. Tá? Qual é a nossa força no setor vitivinícola aqui? Nós temos o vinho tinto, o vinho branco, todos eles, mas o Brasil é percebido pela qualidade do seu espumante. Né? Então, nós temos aí a criação de um slogan, por exemplo, a Sparkling New Life, para o Brasil. E assim nós trabalhamos todos os setores. Tá? Levamos aí alimentos e bebidas do mundo inteiro para shows de gastronomia internacional, por exemplo. A Apex Brasil ela realiza ao redor do mundo alguns eventos que nós chamamos de Casa Brasil. Então tem a Casa do Brasil em Londres, a Casa do Brasil em Nova York, a Casa do Brasil na Exposição Universal, que foi em Dubai. E lá a gente bota à disposição o café brasileiro, bota à disposição o vinho brasileiro, o arroz brasileiro, tem um churrasco brasileiro, geralmente com eventos de networking entre empresários, e esses eventos são promovidos. O Ministério das Relações Exteriores desempenha um papel muito grande também nessas ações. E aqui a gente tem um exemplo de gastrodiplomacia, né? Que é tem aqui conceito, ó, estratégia internacional para a promoção internacional da gastronomia por meio de ações no exterior, de forma a ampliar e posicionar a imagem do Brasil, valorizando os produtos relacionados ao nosso agronegócio. Então, é um trabalho que a Apex vem realizando aí com relação à imagem. Tá? Fomos os organizadores da participação brasileira em Dubai, na Exposição Universal, um público aí de mais de 2 milhões de visitantes. E, basicamente, era o que eu tinha para apresentar, pessoal. Eu queria reiterar a disposição do nosso escritório Sul para a Apex Brasil, da Apex Brasil para vocês. Tá? Utilizem a Apex. A Apex ela é uma política pública, ela está à disposição dos empresários brasileiros.
ela é uma organização sem fins lucrativos, tá? E que, enfim, está aí para servi-los, tá? Nos procurem e, com certeza, a gente vai achar um caminho, se for da vontade do setor ervateiro, para levá-los aí para fora com mais planejamento, com mais qualidade. Obrigado.